Lembro que quando eu vi esse vídeo, eu lembrei dela. Eu tinha que trazer, porque eu lembrei dela. Vocês sabem que a nossa vizinha Argentina está em eleições. Lá, segundo turno, Massa, o atual ministro da Economia, está no segundo turno, ficou em primeiro lugar na disputa, não é? E o Milei, de extrema-direita, está no segundo turno. E hoje, Milei recebeu um importante reforço. A Patrícia Burik, que ficou em terceiro, declarou apoio ao Milei. E aí ele foi para as redes sociais para comemorar este acordo e publicou essa imagem. Repare bem, é a imagem dele, não é dele, né? Mas do que simboliza ele, Milei, é esse leão aí, e um pato, que é quem representa o grupo político. Deu problema? O grupo político. Da Patrícia. Da Patrícia. Dela em espanhol fica sendo pato. Pronto, tá aí, ele publicou essa foto e hoje o Milei deu uma entrevista no programa de televisão e ele falou sobre essa postagem aí, viu, Kátia, nas redes sociais. Acompanhe a legenda. Põe na tela, Juliana. Ao menos não é um dos 5 cachorros aí, né? Tem uma história dos cachorros. Anuncio de Bullrich, yo posteé un meme. Sí. Sí. Se te rieron. El león con el pato. Hago una pregunta. ¿Alguien vio las métricas de ese tuit? A la cantidad de gente que lo vio. Tiene más de 250.000 likes. Eso es lo importante. Tiene casi 16 millones de impresiones. Solo en mi cuenta de Instagram, el posteo tiene 1 millón de likes. ¡Ey! Pero no son votos eso, Javier. Claro. No, para. Lo que quiero decir es, así como hay un salame o 3 salame opinando desde una computadora, ¿sabes qué? Mientras que eso, miran a la señorita por internet, yo estoy en el medio de sus sábanas. Kátia D'Angels. Não, o verdadeiro especialista é ele, né? Em internet. Aí tem... Eu tenho uma pergunta, ele estava normal aí nessa resposta? Tem várias situações aí. Ele saiu das coisas mais normais. Tem muita coisa pior que ele fala. Tem várias situações aí. Inclusive, ele viu no resultado desse primeiro turno essa história de que like não é voto. O entrevistador até pergunta, mas então, isso não é voto? O número de likes lá é maior do que é quase igual à população argentina, né? Ele viu porque... claro, o outro candidato, Massa, ele investiu, das últimas eleições que se tem, o investimento dele em impulsionamento, em tráfego, em tudo, já tem não, estudos a Cátia não foi aí. Nem isso, não. Foi muito grande. Ele investiu muito, foi perdoar. Ele praticamente acabou com o imposto de renda para metade do país. Mas a gente está falando aqui da questão da presença na mídia digital. Mas o Milei, que ele já cresceu nessa pegada, ele está lá com essa presença, assim como a gente teve aqui o fenômeno, que as pessoas chamam de fenômeno, mas não foi um fenômeno, porque Jair Bolsonaro vinha trabalhando, já entendia a dinâmica das mídias digitais há bastante tempo. Você não vira um fenômeno político nas mídias digitais da noite para o dia, exige realmente muito trabalho e dedicação, e Jair Bolsonaro fez isso durante muito tempo, até quando não se observavam as mídias digitais. Então, de repente, ele aparece e quem não estava, a velha política, os veículos que não estavam muito ligados ali na questão de YouTube, o próprio Twitter, acharam que classificaram como fenômeno, hoje a gente sabe que não é. E o Milei no mesmo caminho, só que ele já viu o resultado agora, que não é curtida, não é voto, seguidor não é voto, né? E aí, um leão com um pato, né? Eu achei... O que ele quis dizer, né? Olha, muito fofinho, muito bonitinho. Né? Não, inegavelmente a estratégia funcionou, viralizou. Viralizou, muitas curtidas, muitas postagens. Todo mundo está sabendo agora de qual lado ela estava, porque apesar do discurso que ela fez quando foi
teve o resultado, que, no meu entender, foi um discurso muito mais pró a ele do que ao Massa, mas ainda existia, assim, pairava uma certa dúvida, né? Apesar de ter tido muitas reações. No grupo político dela, inclusive com dissidências. Mas aí agora tá aí, e existe também a dúvida de que ela vai levar esses votos e tudo. Mas você... Os números de hoje, só para me dar aqui, os números de hoje são o seguinte, o Massa tem 42 e ele 34, né? Só com um detalhe, 17,5% estão indecisos e 5,8%, quase 6%, né? Eu acho que estão votar em branco, né? Aberta a eleição. Aberta. A intenção dele é polemizar, o percentual lá é diferente aqui do nosso. Não precisa ser 50+1, não, lá na Argentina. Lá na Argentina não precisa ser 50+1, não. Mas já é o segundo 40 turno, e alguma coisa no segundo turno também já leva. Tem que estar na frente do outro, né? Não precisa ser esse. É diferente daqui. Se ele queria mostrar para todo mundo que ela está com ele, mesmo assim, numa situação frágil, ele mostrou, né? Mas eu vi na fala dele aí... Não, ele conversa com cachorro, ele tem um cachorro, ele tem vagas para os 5 cachorros que são descendentes desse cachorro primeiro dele, com quem, nas palestras que ele dá, são ali reservadas 5 vagas que esses cachorros acompanham ele, são conselheiros dele, espirituais. É uma coisa assim bem interessante. O engraçado, Cátia, é que o principal instituto, Análises, que fez a pesquisa que deu o resultado correto do primeiro turno, fez uma pesquisa dizendo que a visita do Bolsonaro lá, do senador... Eduardo Bolsonaro. Tirou votos dele, tá entendendo? E tirou mesmo, pra falar a verdade. Os argentinos já são avessa brasileira. É bom que se diga, eles não tratam a gente lá muito bem, não. Mas também tem um pobre que a gente compra tudo barato deles quando vai pra lá. O bom é isso, eles têm que aguentar, né? Porque o turismo lá hoje em dia é o que está salvando. É, o que movimenta. Mas vamos combinar. Eles sempre tiveram birra com a gente. Aí o cara vai para lá pedir voto. Ainda vai falar em distribuição de armas, né? O cara cortou ele até no programa, né? Foi cortado no ar para a população argentina. Mesma hora, lá é inadmissível. Porque lá não tem de violência. Não tenha como manusear uma arma que não tenha a perícia necessária, que tenha acesso livre às armas. Isso é muito claro dentro da sociedade. Mas a Argentina também não tem os problemas que tem aqui de violência, né? Esse tipo de discurso não cola lá. E agora, Alessio, me chamou a atenção aí, porque primeiro não pareceu uma pessoa normal na resposta. Achei. Depois ele até falou, inclusive, disse, olha, no decorrer da entrevista, tem muita gente falando aqui, eu não estou conseguindo concatenar as ideias. Ele não organiza. Ele teve um cachorro de estimação, que ele teve um sonho. E aí ele disse, é verdade, ele olha, fala. Com essa postagem nas redes sociais... E as gerações de encarnações desse cachorro andam com ele, aconselham ele, isso é sério. Ele é um lunático. Isso é sério. A Cátia quer dizer que ele é um lunático, né? Não estou inventando, isso Meu é verdade. Ele é quem diz, né, Cátia? Ele que diz. Impressionante. Eu não sei saber dessa informação agora. Mas pessoal, esse tipo de doido aí, o povo gosta. Essa postagem específica, Nanias, ela foi bem sucedida com a intenção que ela tinha, porque ele próprio lá na Argentina se chama de leão. Daí tá a figura do leão nessa imagem. E o apelido em espanhol para Patrícia lá, Bullrich, lá na Argentina, é pato. Ele queria mostrar para todo mundo que eles estão juntos. E ontem ela já anunciou, Cátia, a gente estava nessa dúvida realmente depois do primeiro turno, mas ontem ela fez o anúncio. Ela foi mais clara, ela foi mais clara. Ela disse que não teria como apoiar o peronismo, não teria como ficar do lado de Sérgio Massa e que não iria ficar neutra. Só que a decisão dela é uma decisão individual e ela deixou claro isso, Nanias, na declaração dela ontem. Sim. Ela disse que o partido em si pode tomar uma decisão, inclusive diferente da dela, oposta da dela, mas que naquele momento ela, individualmente, particularmente, não tinha como ficar neutra e nem apoiar Sérgio Massa. Então, iria declarar realmente apoio a Milei. Só que os votos dela não estão seguindo para ele, justamente por esse receio que se tem das ideias tão assim extremas que o Milei já pregou no primeiro turno e que está se retraindo um pouco nessas propostas, né? Nesse segundo turno ele está adotando um tom, apesar desse discurso aí a gente vê quem é realmente o Milei, na campanha ele está adotando um tom um pouco mais ameno, Ananias. Então é realmente um voto que está indeciso que vai decidir a eleição lá na Argentina. Eu ainda acredito na vitória do Sérgio Massa, nem tanto por uma questão própria dele, né, de política pública ou de rejeição ao Milei. Mas de rejeição ao Milei. Ele é um ministro
mal avaliado, né? Sim. Só que a questão econômica é o maior problema do país. Né? Mas ele está conseguindo imprimir lá na Argentina mais ou menos a mesma tática que o PT conseguiu imprimir aqui, de união, de todas as forças, pelo bem maior. Houve aí, não, jamais dizendo que vai deixar de existir, mas houve assim, um pouquinho aí de recuo da força peronista, pouco, mas houve. E aquelas pessoas que são anti, né? O pior resultado, né? Em 70 anos de 70 peronismo, anos, que estão aí, funcionando mais ou menos como guardadas as devidas proporções, um Simone Tebet no Piauí, ou no Brasil, né? Ali a gente não sabe quanto foi que ela transferiu, mas a maioria dos votos dela realmente não vão para ele. Muito bem, olha, vamos avançar. Na verdade,